Começou, gente. É porque hoje é sexta-feira, a última live do dia, e eu vou gastar meus R$ 5. Eu disse e vou cumprir. Eu vou comentar a entrevista que Lula deu para a Rádio Meio hoje. Lula deu uma nova entrevista hoje para a Rádio Meio. Eu vou botar aqui, vou mostrar a Lula falando e vamos comentar a entrevista dele ali na Rádio Meio. Presidente, o Congresso está em vias de aprovar a autorização para os jogos de azar, incluindo cassinos, por exemplo. Se isso acontecer, o ministro Fernando Haddad vai ter um reforço aí no caixa, fala-se em 12 bilhões, até 12 bilhões, e os olhos dele devem brilhar. O senhor sanciona, se for aprovado? Deixa eu falar uma coisa. Houve um tempo em que esse discurso jogos de azar tinha alguma verdade. Tinha alguma verdade. De todos os jogos que acontecem, eu sempre achei que o jogo do bicho era o jogo que mais distribuía dinheiro, porque o cara ganha R$50, R$40, R$30, o cara levanta de manhã, vai apostar na borboleta, vai apostar no leão, vai apostar no cachorro, no macaco, e depois o cara teve R$20, R$30, R$50. Sabe? Isso é considerado contravenção. É proibido. Jogar baralho, jogar poker, jogar tudo dá dinheiro é proibido. Fazer cassino é proibido. Mas e a jogatina que você tem hoje na televisão, no esporte? Criança com o celular na mão fazendo a porta o dia inteiro. Quem é que segura isso? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não acredito no discurso de que, se tiver cassino, o pobre vai gastar com o tempo. O pobre não vai no cassino. O pobre vai trabalhar no cassino. Ele pode até ver a sua cidade se desenvolver, mas ele não vai, porque o cassino é uma coisa para gente que tem dinheiro. Eu vejo um negócio, eu tenho 78 anos de idade, eu nunca fui no cassino. Aliás, eu vou te contar uma coisa ali, eu deixei de apostar, não aposto nada. Não aposto nada. Eu não sou daqueles que ficam imaginando, vou ficar rico amanhã. Não, eu vou viver com o meu trabalho. Em 1974, eu ganhei na loteria esportiva. Eu estava vendo a zebrinha, e quando a zebrinha foi falando, eu olhando o meu cartão, não queria nem que a minha namorada visse, vendo meu cartão, 13 pontos. Aí eu guardei meu cartão. Aí eu descobri que eu tinha um lado maldoso, um lado perverso. Ou seja, eu não contei para minha namorada, eu não contei para minha mãe, não contei para ninguém, eu estava rico. Aí, no dia seguinte, eu acordei, cara, a minha riqueza desapareceu porque ganharam 30 mil pessoas, deu R$100 para cada um, e eu continuei pobre. Eu falei, nunca mais eu vou jogar, porque eu não quero alimentar um lado perverso que o ser humano tem. Um demôniozinho que todo mundo, de vez em quando, tem e aparece. Então, eu prefiro viver a minha e não apostar. Eu não sou favorável a jogo, não. Não estou favorável. Mas também não acho crime. Se o Congresso for aprovado e for feito um acordo entre os partidos políticos, for aprovado sem nenhuma incidência, não tem por que não sancionar. Agora, eu acho que não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Essa promessa fácil de que vai gerar 2 milhões de empregos, de que vai desenvolver no segundo, não é verdade também. Não é verdade. Então, o que eu acho é o seguinte, a minha missão é o seguinte, o meu jogo agora é esse, o meu jogo é fazer a economia brasileira voltar a crescer. O meu jogo é fazer muito investimento no ensino profissional, no ensino técnico, nas universidades e no ensino fundamental. Meu jogo é fortalecer a escola para entregar no Brasil inteiro. Meu jogo é gerar emprego, aumentar salário, distribuir renda, porque é isso que deixa o povo feliz. É esse... Eu quero comentar sobre essa situação do jogo, dos cassinos e, enfim, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ali do Senado Federal. Salvo engano, foi do Senado. Foi aprovado. Foi do Senado, sim. Né? E agora pode ir para o plenário, e muitos estão pedindo a oposição, grande parte da oposição, não quer a aprovação desse projeto de lei que vai legalizar os cassinos do Brasil, jogatina, jogo e tudo mais. Não é porque eles são contra, não, o jogo, não. É porque eles não querem que o governo Lula passe a arrecadar mais para trazer mais respostas para a sociedade com mais dinheiro. Eles não querem isso, eles não querem que o governo Lula arrecade mais. Por isso que tem um grupo ali, principalmente a oposição, é contra. Por que eu digo isso? Porque Flávio Bolsonaro já foi para cassino. Quando o pai dele era presidente, o Eduardo Bolsonaro, já foi para cassino. Então, não são contra, de verdade. Eles querem agora assumir essa pseudo palanquetezinho dos fundamentalistas religiosos, mas não é isso, não. Eles não são contra. Inclusive, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro já participou de reuniões em que eles eram favoráveis quando o pai deles era presidente. Só não foi para frente por causa da bancada evangélica, que apoiou e sempre apoiou Bolsonaro. Você teve ideia, teve brigas homéricas entre o ministro da Economia
de Bolsonaro, qual é o nome dele, gente? O Guedes, o Paulo Guedes, e a da Goiabeira, e a Damares Alves, porque o ministro da Economia de Bolsonaro queria que esse projeto fosse aprovado no governo Bolsonaro. E a Damares ia contra, e só não foi aprovado porque Bolsonaro viu que a pressão ia pegar muito mal, porque os evangélicos ali, a bancada evangélica fundamentalista que apoiou ele, estava contra. Aí ele deu uma recuada, mas para ele, o projeto ia ser aprovado, para ele, para os filhos dele, entende? E agora ocorre esse movimento da bancada evangélica ser contra no Congresso Nacional e a oposição ser contra, em grande parte, não porque é contra a jogatina, com os cassinos, não, é porque o governo vai arrecadar mais com isso. E aí está essa demanda e essa briga ali no Congresso Nacional. E o Rodrigo Pacheco disse que isso vai ficar para depois das festas juninas. Aí daqui a pouco vem um recesso do meio de ano, só no segundo semestre, para voltar novamente essa situação. Para o governo é interessante porque vai arrecadar mais, não é? E o jogo já existe, né? Não existe a legalização dele. Aí algumas pessoas estão falando que vai ajudar o crime organizado, a legalização do jogo. Não, a legalização do jogo não vai ajudar o crime organizado, na minha concepção. Ajuda hoje a não legalização, que eles trabalham na clandestinidade e não pagam tributos em decorrência da exploração dessa atividade. Aí tem gente falando, não, porque eles vão usar isso para lavar dinheiro, não sei o quê. Ou, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os tributos em cima dessa atividade sendo regularizada é pesadíssimos. É o tributo que está já na reforma tributária aprovada, que entra nos tributos chamados de imposto do pecado, que tem alíquotas, as alíquotas mais altas é do imposto do pecado. O que é isso, Andréia? Imposto sobre bebidas serão os mais altos, impostos sobre cigarros serão os mais altos, impostos sobre jogatina e jogos e cassinos, se for aprovado, serão os mais altos, que é o imposto do pecado, já aprovado na reforma tributária, reitero. Então, se a pessoa quiser lavar dinheiro, ela não vai usar aqui, onde ela vai pagar uma carga tributária muito grande, que é cassinos e tudo mais. Sabe onde que as pessoas vão hoje para lavar dinheiro? É onde se paga menos impostos. E onde se paga menos impostos? Nas entidades religiosas, que tem o quê? A imunidade tributária nos impostos, não paga imposto. Os templos religiosos, as entidades religiosas não pagam. Então, o melhor lugar para lavar dinheiro e que eles fazem e usam são templos religiosos, são entidades religiosas. E não vai ser no cassino, que tem uma carga tributária altíssima, que aí entra o imposto do pecado, viu? Vai ser em outro lugar. Inclusive, na reforma tributária que foi aprovada, com o apoio e o voto de toda a bancada evangélica, o que aconteceu? Aumentou a imunidade tributária dos templos religiosos, das entidades religiosas. Viu, meu querido? Então, vamos saber separar as coisas aí e colocar cada um no seu devido lugar. Tem muita gente que está com um discursozinho hipócrita, dizendo que é contra, sendo que toda vez que sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, dá uma chegadinha em Las Vegas, lá nos cassinos. Estão falando agora que é contra, só porque sabe que o governo, se tiver aprovação dessa lei, autorizando os cassinos e os jogos, vai gerar mais tributos e receita para o governo federal. Então, vamos separar as coisas. Eu não gosto de jogo. Eu não gosto de nenhum tipo de jogo, eu não jogo. Noite. Você veja, nós já aumentamos o salário mínimo nos 2 anos, nós já fizemos isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham quase até R$3.000, nós já tivemos um crescimento da massa salarial de 11,7%, 85% dos acordos feitos pelos trabalhadores brasileiros são com ganho real de aumento acima da inflação, o PIB cresceu o triplo daquilo que os adversários diziam que ia crescer e vai crescer mais esse ano. Nós somos o segundo país a receber investimento externo direto e nós temos consciência de que as coisas estão acontecendo. E as coisas vão acontecendo por baixo. A Caixa Econômica Federal
e o Banco do Brasil, sozinhos os dois, têm mais crédito disponibilizado hoje do que os outros 3 bancos grandes. Por que isso? Porque o sistema financeiro brasileiro ele não está preocupado em fazer investimento na produção, no setor produtivo, ele está preocupado em especular. É por isso que a taxa de juros fica 10,5% sem nenhuma explicação, sem nenhum critério. Então, você pode ficar certo o seguinte, eu acho que o ser humano é 80% emoção e 20% razão. Nós somos pura emoção. Você ali é emoção. Você é emoção, eu sou emoção. Então é o seguinte, vai chegar o momento em que a emoção ela vai sendo motivada a ser mais forte do que a razão. E aí você vai votar numa pessoa, você vai escolher a pessoa, porque aquela pessoa está fazendo aquilo que você acha que é importante para o seu povo. Então, eu estou muito tranquilo com isso. Eu estou com 2 anos e estou com 1 ano e meio de mandato, eu tenho 2 anos e meio, tudo está para fazer. Começamos a colheita da jabuticaba agora. Na verdade, o pé está florindo ainda. Nós vamos colher muita jabuticaba, vamos colher muita soja, muito milho, muito algodão, muito arroz, muito feijão. Você veja o negócio, eu tomei uma atitude esses dias drástica, que foi o seguinte. O cara me mostrou lá no celular dele um pacote de arroz de 5 quilos a R$36. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a R$33. Eu falei, não é possível. Não é possível, o povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. Sabe que compre R$4 um quilo de arroz, mas não dá para ser a um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar, vamos oferecer, sabe, o direito dos caras plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. Então, nesse aspecto, eu estou muito tranquilo. A minha tese é que eu sou 80% emoção e 20% razão. E a minha razão, ela só é elevada. A minha razão, ela só entra em funcionamento quando as pessoas me apresentam um projeto como o Rafael me apresentou, do projeto de transporte do Porto. Porto Piauí. Do Porto e depois o seguinte. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos comentar 2 pontos que Lula falou. O primeiro, em relação aos juros altos, não tem explicação para os juros altos. A balança, nós vendemos mais, exportamos mais do que importamos, o desemprego caiu, a renda dos brasileiros aumentou, a indústria aumentou, a inflação está baixa, estável, não tem por que os juros estar e permanecer tão alto, conforme o Banco Central agora, de 40 e 45 dias, o Banco Central estabelece a nova taxa de juros. E agora estabeleceu a mesma, 10,5% de juros, que é o juros básico, que é a Selic. Não diminuiu nada. Lula criticou o Campos Neto, foram lá, compraram dólar a rodo, o dólar aumentou, para deixar Lula numa situação de chantagem. Eu expliquei isso bem detalhadamente na live das 12h30. Então, não tem explicação. Eu já expliquei para vocês que é o mercado querendo colocar Lula numa situação ali de chantageado para que ele faça aquilo que o mercado quer, especialmente em relação ao Banco Central, enfim, e a reforma tributária que eu expliquei para vocês também na live de 12h30, e não justifica. A outra situação que Lula falou do PAC, realmente está sendo muito bilhões investido no Brasil todo, em todos os estados. Por exemplo, agora Lula anunciou quase 18 bilhões para o Rio Grande do Sul, mais 18 bilhões para o Rio Grande do Sul em moradia, para a reconstrução ali de vários municípios que basicamente foram destruídos pelo evento extremo climático que ocorreu ali. Então, meu querido, é muito importante essa fala de Lula, e não só essa, que venha outras para explicar uma série de situações que a gente precisa entender e principalmente ouvir do líder maior da nação, que é o presidente da República. Muito importante isso aqui. Está inclusa, sabe, a hidrovia que vai fazer pelo Rio Parnaíba, que são um rio de 1.500 quilômetros, sabe? E esse estado é a coqueluche do Brasil na produção de energia renovável.
Esse estado já produz 6 vezes mais do que consome. Esse estado virou exportador. E agora o nosso governador quer ser exportador de hidrogênio, quer ser exportador de aço verde, quer ser exportador de soja verde, ou seja, tudo que ele vai. E é extraordinário quando você conversa com uma pessoa que te apresenta propostas tão contundentes, que aí já não é mais emoção, aí é a razão. Eu vou já falar do governador Rafael Fonteles, que é o menino do Lula, é um prodígio de fato, é doutor em matemática, então ele entende bem de números, e o senhor já o classificou na visita anterior que fez ao Piauí de o governador pindão, porque ele cerca o presidente, pede e consegue. Termina o presidente entregando mais do que o ex-governador Wellington Dias, o índio. Mas antes de falar do Piauí, que é o estado mais petista do Brasil, que sempre espera uma atenção especial do senhor, sempre o Piauí espera. Mas antes da gente entrar aqui na seara local, eu quero saber o seguinte, para continuar na analogia com agricultura, né? Foi semeada a terra, a colheita está aí florindo, mas sempre há risco de erva daninha, né? Sempre há risco de erva daninha, tem que manter a vigilância para extirpar. Vamos falar da relação com o Congresso, que é um Congresso dividido, é um Congresso radicalizado em muitos aspectos, que termina atrapalhando com pautas de costumes, com pautas polêmicas. E aí eu pergunto, só o Lula resolve? Porque os seus interlocutores, recrutados pelo senhor presidente, parece que não estão entregando, não. Olha, é uma coisa muito engraçada, Ari, porque nem sempre a informação que chega pelos meios de comunicação é o que acontece na verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós até hoje não perdemos um único projeto de interesse do governo no Congresso Nacional. Nós aprovamos o marco regulatório, nós aprovamos uma PEC de transição que deu ao governo 170 bilhões de reais para poder governar 2023, porque o outro quebrou o país. Nós aprovamos uma reforma agrária na sua primeira fase, agora ela está para aprovar a regulamentação dela, sabe, porque estava há 40 anos na fila com esse Congresso adverso. E sabe o que eu acho importante? A lição que a gente aprende disso é o seguinte. Ele quis dizer, gente, reforma tributária. Ele falou agrária. A gente fala muito rápido, às vezes falta até oxigênio no cérebro. Sério. Vocês sabem aqui, direto acontece. Ele quis dizer reforma tributária, que a regulamentação está no Congresso Nacional. Ele acabou de falar aqui, ó, que foi aprovada depois de 40 anos da direita ficar tentando aprovar a reforma tributária. É o que ele está falando aqui. O charme da democracia é que você é obrigado a aprender a conviver democraticamente na diversidade. Então você começa a compreender que um deputado de outro partido político não é obrigado a votar no projeto do governo. Ele pode não concordar com o projeto. Então, quando o governo manda um projeto de lei para o Congresso, o governo já sabe que aquele projeto vai passar pela discussão nos partidos e que vai ter gente que quer fazer emenda. Uns fazem emenda para melhorar, outros querem fazer emenda para piorar. No frigir dos ovos, sempre termina acontecendo um acordo e a votação é aquilo que a gente quer. Você vê, a pessoa vai, porque o Lula perdeu o veto da saidinha. Saidinha dos presos. Deixa eu te contar uma coisa. A decisão da saidinha foi uma decisão unipessoal. Foi uma decisão moral minha. Muito moral. Porque eu sabia que todos os deputados queriam que eu não vetasse. Que deixasse passar, porque vai ter eleições e é um tema delicado. Mas antes de ser presidente, eu sou um ser humano. Eu tenho formação política, eu tenho caráter, eu tenho um compromisso ideológico, eu tenho família. Eu falei, como é que é possível, numa sociedade democrática, em que a base da sociedade é a família, e o Estado prende um cidadão que cometeu um delito, e se o prendeu, não é apenas para castigá-lo, é para recuperá-lo, e na hora que o cidadão sai para ver a sua família, que é uma das fontes de recuperação dele, é proibido? Como é que é proibido um pai ver uma mãe, ou um filho ver uma mãe, o irmão ver o irmão, a mãe ver uma filha? Porque cometeu um delito, vai pagar pelo delito e vai voltar a ser uma pessoa livre outra vez. É isso que eu queria, é que a família tivesse o direito de receber e não qualquer um que pudesse sair. Quem tivesse praticado crime hediondo não poderia sair, quem tinha feito estupro não poderia sair, ou seja, porque ela sair tinha que ser crimes, sabe? E também um comportamento de que pessoas podem ser recuperadas. Mas de vez em quando a pessoa foge. Mas é tão pequeno o percentual dos que não voltam que não compensa a gente destruir a possibilidade da família, sabe? Conversar com essa pessoa. Você imagina, eu fiquei preso 580 dias. Você não tem noção o que era o meu prazer quando eu recebia meus filhos para me ver. Agora, você proibir uma família, uma mulher e filhos, de receber o marido porque ele cometeu um delito, você não está apostando na recuperação dele. E como eu acredito muito na base da sociedade democrática, sabe, que tem no seu alicerce principal a família, eu queria que as pessoas tivessem uma saída. Vetaram, não me derrotaram. Não me derrotaram, eu não estou preso, eu não quero sair. Detalhe, essa questão da saidinha. O Congresso Nacional aprovou proibindo a saidinha. Lula foi, vetou.
Aí o Congresso Nacional foi lá e derrubou o veto de Lula. Lula não foi derrotado. Por quê, Andréia? Porque o Supremo vai derrubar essa lei do Congresso Nacional, porque ela é flagrantemente inconstitucional. Está proibindo a saidinha de quem já está no semiaberto, de quem já sai para trabalhar, de quem não cometeu crime grave, de quem não cometeu crime com violência ou grave ameaça, de quem tem bom comportamento, de quem já cumpriu parte substantiva da pena, de quem está fazendo tudo ali para ser reinsercido, né, ressocializado. E não existe esse tipo de proibição, porque ele viola o princípio da ressocialização, ele viola o princípio da individualização da pena. Tanto que, na prática, o que está acontecendo? Os juízes da execução penal, que é o juiz que avalia todo o processo daquele preso que tenha direito ou não da saidinha, eles já estão mandando sair. Aí a lei, André, que foi aprovada, o juiz fala, era inconstitucional. Essa lei é inconstitucional. Então, eu não vou acatar, pode sair. É isso que está acontecendo na prática. É uma lei jogada fora. E isso significa dizer milhões jogados no ralo. Tudo por quê, Andréa? Porque eles precisavam jogar para a plateia ignorante, mal informada, manipulada e cruel. Porque tem um povo aí que sabe, mas são cruéis, não é? E cheio de hipocrisia, que é aqueles que falam que bandido bom é bandido morto, desde que não seja pai, mãe, filho, amante, mulher, esse tal e tal e coisa, né? Tudo mais, não é? E a gente sabe que bandido bom é bandido ressocializado. E a questão da saidinha faz parte desse processo de ressocialização. Reiterando que nós não estamos falando de bandidos que cometeu crimes graves com violência ou com grave ameaça. Não estamos falando disso, estamos falando da que eu acabei de explicar para vocês. Então, Lula, como disse aqui, ele não perdeu. Ele fez aquilo que ele acreditava, segundo a ideologia que ele defende. E quem perdeu foi todos nós que bancamos essa palhaçada feita pelo Congresso Nacional, que vai ser derrubada no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Conselho Nacional, a OAB Federal, Nacional, já entrou com ação de inconstitucionalidade dessa patifaria, dessa saidinha, da proibição dessa saidinha, nos casos que eu expliquei. Uma vergonha. Nós temos apenas que compreender que estamos vivendo um momento histórico no Brasil, no que diz respeito à política, diferente do que a gente estava habituado a viver. Ou seja, desde a disputa da Dilma em 2014 com o Aécio, a eleição ela se transformou numa eleição muito polarizada, porque o Aécio foi muito ostensivo, muito ofensivo, muito duro com a presidenta Dilma. Eu nunca tinha visto num debate um homem ser tão agressivo com uma mulher como o Aécio foi com a Dilma. E depois você sabe que ele era contra a posse dela, ele tentou questionar a posse dela, sabe, dizendo que a eleição não tinha sido, sabe, honesta, decente e tal. De lá para cá, você criou um clima de uma disputa que não existia quando eu disputei com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu disputei com o Ulisses Guimarães, quando eu disputei com o Collor, não existia essa disputa. Bom, então o país está muito mais polarizado hoje. Muito mais polarizado. Bem, isso não é um problema. Porque a polarização ela existe no mundo inteiro. Estados Unidos, democratas e republicanos, sabe, sempre foram adversários e o país estava dividido. Quando um faz a maioria no Senado, outro faz na Câmara. Quando um faz na Câmara, outro faz no Senado. Sabe, o presidente ganha as eleições e é mais ou menos empatado o número de deputados e senadores. E aqui no Brasil, o que é que nós estamos vivendo? Aqui no Brasil, nós estamos vivendo a seguinte situação. Houve uma eleição muito polarizada. Uma eleição em que o meu adversário utilizou 300 bilhões de reais nos últimos 2 anos do mandato dele, entre isenção, desoneração e distribuição de dinheiro, para ver se mantinha no poder. Ou seja, nunca antes nesse país alguém tinha consumido tanto recurso público para fazer uma campanha política para se manter. Porque, na verdade, ele tinha um projeto de poder autoritário. Tanto é que ele, sabe, em qualquer vaga que surgia, ele colocava um militar. E não um militar digno de ser militar, mas um militar da turma dele. Um cara que pensava como ele. Bem, então as eleições ficou polarizadas. Nós ganhamos as eleições. E eu tinha muita paciência. Não sei se você entendeu. Nós não fizemos... Só um momentinho. É verdade, né? O Brasil, a polarização recrudesceu mesmo, foi com Aécio Neves na eleição com Dilma. Foi quando, inclusive, Aécio Neves nem aceitou a vitória de Dilma também. E esse modelo foi repetido por Bolsonaro, né?
de não ter aceitado a vitória de Lula, sempre se levantava contra as urnas e recrudescendo a violência em relação à polarização. Porque polarização, ela faz parte da democracia. Direita, esquerda, centro, normal. O problema é a extrema direita, são os extremos, seja a extrema esquerda, seja a extrema direita. Por quê? Traz para o debate político e, consequentemente, afasta a política a violência. Traz a violência, traz a mentira, a fake news. E Bolsonaro foi pior do que Aécio Neves. Por quê? Porque Bolsonaro, além de tudo, trouxe o golpismo na veia, na veia. Bolsonaro colocou em tudo quanto é lugar militares, para ver se conseguia o apoio dos militares na tentativa de golpe. Bolsonaro gastou mais de 300 bilhões de reais do orçamento com auxílios novos em ano de eleição em 2022 para ver se conseguia ganhar as eleições de tudo quanto é jeito. Não sem razão, é inelegível. E Lula teve que tratar com tudo isso. E o povo brasileiro salvou a nação, porque fez com que Bolsonaro perdesse as eleições. Senão, nós estaríamos hoje numa ditadura, num Estado autocrático, onde a democracia, bulufas, ia ser uma democracia manietada, silenciada, acuada, coagida, que era isso que Bolsonaro queria. E Lula conseguiu ganhar as eleições. E é claro que nós não podemos também deixar de comentar o papel fundamental da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, especialmente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que segurou o pleito eleitoral em 2022, segurou a democracia nos dentes e foi para cima, como até hoje vai, em relação a todas essas investigações, pela tentativa de golpe, pelo ladrão de joias, pela falsificação do cartão de vacina, enfim, ainda continua para buscar as responsabilizações cabíveis. E quem estava dentro desse cenário e que viu tudo isso do lado de lá foi Lula, que voltou e teve coragem de encarar Bolsonaro. E toda a sua organização ali, segundo a Polícia Federal e daqui a pouco, segundo a PGR, sua organização criminosa golpista, cujo bagrezinho manipulado, levado e outros interessados estão pegando aí de 11 a 17 anos de cadeia. Vamos ver o que o Lula fala mais aqui. Bora. Não nenhum discurso radical na transição. Eu poderia ter mostrado toda a podridão do governo Bolsonaro e eu não quis mostrar. Porque, bom, eu fui eleito para governar o país, eu não vou ficar esquecendo. Do passado nós derrotamos, vamos tratar do futuro. E eu resolvi fazer a transição. Coloquei o meu vice, Geraldo Alckmin, para ser o chefe da transição, para ninguém dizer que eu estava radicalizando contra o meu adversário. Fizemos um processo e o que é que nós descobrimos? Que era preciso reconstruir o Brasil. Tudo que a gente tinha feito de políticas públicas tinha sido desmontado. As universidades estavam desmontadas, os laboratórios não foram feitos, os refeitórios dos estudantes não foram feitos, os prédios não tinham sido terminados, os institutos federais não estavam terminados, 6 mil creches, sabe, sem terminar. Ontem eu fui inaugurar em Fortaleza um conjunto habitacional que era para ter sido inaugurado em 2018 ali. 2018, então veja, você teve um governo que deixou o povo pobre 8 anos esperando uma casa que estava 98% pronta. Esse era o país que nós herdamos. Então eu tomei como atitude, ali, primeiro, nós vamos, com muita paciência, semear a terra. Vamos limpar, tirar todo o mato, carrapicho, vamos fazer o manejo da terra correto, vamos repor as peças no lugar, vamos trazer de volta a cultura. Não nós só trouxemos a cultura de volta, como é o momento de maior investimento da história da cultura desse país, entre a Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo, são 15 bilhões para a cultura. 15 bilhões. Ontem eu fui no Rio de Janeiro anunciar dinheiro para o cinema brasileiro. Mais tela, mais filme brasileiro. E tentar convencer os empresários também a ser coprodutores de filmes interessantes. Então nós fomos reconstruindo o país, fomos reconstruindo. Sabe? Só para você ter ideia, nós chegamos, o IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. Aliás, eu dou um exemplo de como é que esse país estava. 2010. Dezembro de 2010 eu deixei a presidência. O Brasil produzia 3 milhões e 800 mil carros por ano. 2023,
eu voltei à presidência, o Brasil só produzia 1.800.000 carros por ano. Ou seja, o Brasil passou a produzir metade daquilo que ele produzia 15 anos atrás. O Brasil tinha 86 mil trabalhadores trabalhando na indústria naval. Quando eu voltei, tinha 26 mil. Porque destruíram a indústria naval. O Brasil fazia plataforma da Petrobras, o Brasil fazia sonda, que gerava milhares de empregos. Eles tiraram para importar tudo. Então, eu, com muita paciência, fui tomando pé da situação. E agora, o que é que eu estou fazendo? Agora eu estou colhendo. Começou a colher? Nós já começamos a colher. Começamos a colher porque tem um ditado que diz que no Brasil tudo que se planta dá. E se você planta, se você tratou a terra bem, fez o manejo correto, adubou, você vai colher. Então, veja, nós já decidimos fazer, só para você ter ideia, o PAC é 1,7 trilhão de reais para investimento até 2018 entre público e privado. Não é uma coisa só pública. Só para o Nordeste, o PAC prevê 700 bilhões de reais de investimento para o Nordeste. E eu tenho muito orgulho ali, porque em qualquer cidade que eu chego, em qualquer estado, eu digo em qualquer público, eu duvido que em algum momento da história o estado do Piauí já recebeu mais dinheiro do que recebeu no governo Lula e Dilma. Eu duvido que o Rio Grande do Sul já recebeu do Getúlio, do Brizola, sabe, do Médici, que era tudo gaúcho, mais do que o... Eu cheguei em São Paulo, que teve o Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, e eu digo, sabe, dizia para o Mário Covas, dizia para o Alckmin, dizia para o Serra, e digo para o Tarcísio agora, duvido que na história de São Paulo um presidente já colocou mais dinheiro do que o governo Lula e Dilma. E a gente faz isso com satisfação, porque a gente quer atender os interesses do povo, não o interesse de um governo, é o interesse do povo. Meu querido, Lula tem que falar mais, tem que aparecer mais, porque, reitero, quando ele faz isso, ele pauta os debates e, consequentemente, ele pauta as redes sociais. E ele precisa ocupar esse espaço. E eu estou gostando de ver. Antes de ontem ele deu uma entrevista, hoje ele deu essa nova entrevista, e espero que na segunda ou na terça-feira ele faça novas entrevistas e fale, e diga, e mostre o seu posicionamento, mostre o seu trabalho, e que tiver que criticar alguém, critica, fala, expõe, isso é muito importante. Eu acho que precisa da continuação desse movimento, dessa exposição de Lula, de forma mais constante, na mídia, nas redes sociais e, consequentemente, conosco aqui, pautando o debate nas redes sociais e trazendo, inclusive, informações para que a gente possa reverberar isso para a gente mesmo e para o Brasil nas nossas redes sociais. Achei muito bacana e espero que continue. O que você acha? Você acha que Lula tem que ficar mais quieto, calado, no canto dele, acuado, como o Banco Central está querendo? O que você acha? Eu acho que ele tem que ir para frente, sim, ir para cima muitas vezes, falar, expor, pedir ajuda, colocar situações e, principalmente, o mais importante, pautar o debate, pautar as redes sociais a partir das suas notícias, informações, opiniões e percepções. É isso que eu acho. O que você acha? Bota, meu querido, minha querida! Sextou! E agora eu vou gastar os meus R$5. Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Final de semana vai ser reprise das melhores lives e eu volto ao vivo na segunda-feira, às 8h30, às 12h30, às 16h30. E nos canais de cortes terão lives também. Vai ter uma live 10 horas, outra live às 14 horas, no canal de corte, uma live rapidinha. Aqui é uma live maior. E lá uma live rapidinha para vocês com cortes. Meu querido, minha querida, toca no like e bota! Viva a democracia! O amor venceu! Fora Campos Neto! Tamo junto e misturado sempre. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar e tá tudo bem. Não se preocupe. Eu vou voltar na segunda-feira, às 8h30. Muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau.